Shalom, shalom meus amigos, como é que vocês estão? Aqui é o Ney Yosef. Às vezes nós vamos falando da palavra de Deus, na medida do possível, fazendo alguns comentários, né, que tenho por mim, que é muito importante, né, muito importante. E eu quero falar algo aqui que é interessante, é bom para todos aqueles que têm a sua fé fundamentada nas Escrituras. Tem a sua fé fundamentada nas Escrituras, então precisa saber de alguns pontos importantes para não se deixar enganar. Entende? Ficar mais atentos às Escrituras, que a palavra de Deus diz, para não se deixar enganar. Deixa eu ver aqui, peraí. Entende? Ficar mais atentos às Escrituras. Dando aqui uma observada aqui, se está tranquilo aqui o som. Está tudo tranquilo. Baruch Hashem. E nós vamos falar aqui. Bem-vinda, irmã Sara, que o Eterno abençoe. Esqueci de colocar o tema aqui, gente, mas agora eu não vou mexer com o tema não, tá? Depois eu coloco o tema, no decorrer do assunto vocês vão entender. Eu quero falar um pouquinho sobre alguns assuntos que é importante. E eu preciso tratar com o texto no seu original. Pode ficar tranquilo que você que pensa, eu não vou entender nada, eu estou aqui para simplificar o texto. Então eu vou fazer o análise do texto em grego, mas eu vou explicar no português. Então fique tranquilo. Ney, então por que já não pega a tradução? Então, é porque eu sou um exegeta. Então, primeiro eu faço a análise da tradução e preciso explicar alguns pontos que a tradução não consegue. Uma tradução ele não consegue lhe dar ou passar todas as informações de uma palavra que está em seu original. Não é por causa da maldade do tradutor. Tem a maldade, às vezes, de um tradutor. A maldade é o tradutor, ele, por causa da sua fé religiosa, ele prefere traduzir um certo texto ali, uma certa palavra, que vai beneficiar a sua fé, entende? E conduzir outros a acreditar naquilo que ele acredita. Isso existe? Existe. Agora, existem pontos também, numa tradução, que não é por causa da maldade do tradutor, não. Né? É porque é impossível traduzir essa tradução, passar o significado daquela palavra. Entende? Então entenda isso. Existe no mundo acadêmico até mesmo um jargão que diz assim, toda tradução é uma traição, né? Porque alguns levam a sério isso, né? Nossa, porque aquele que estuda os originais, ele percebe que às vezes a tradução está distante daquilo que o texto está dizendo no seu original. Isso aí é realidade. Isso acontece muito. Então, é isso aí. Então vamos lá para o que nos interessa. Antes de eu entrar um pouquinho aqui no texto, eu preciso explicar para vocês e quero que vocês guardem. A Sara, olha, a Sara... Ô Sara, o que está acontecendo, Sara? Você está lá na plataforma, na nossa plataforma de estudos lá. Às vezes, a plataforma lá tem dezenas de vídeos lá e você não consegue assistir, mas aqui você consegue. E às vezes eu faço aula, às vezes não, né? Todos os dias tem aula ao vivo, depois fica gravado
e vocês não conseguem participar de uma aula, mas aqui no Facebook vocês conseguem. O que está acontecendo? Por que aqui no Facebook vocês conseguem e alguns lá na plataforma não conseguem? Isso para mim vai ser um mistério. Tá sendo um mistério isso. Lá na plataforma eu não tenho tempo, aqui no Facebook tem. O que está acontecendo? Depois lá no WhatsApp vocês me explicam o que é isso. Agora não precisa explicar não. Tá? Aqui não, pode explicar lá no grupo lá. Vamos lá. Primeiro vocês precisam entender o que significa... Eu não vou aqui dissecar toda a etimologia da palavra exegese, né? Porque exegese... Não. Eu vou simplificar um conceito de exegese e exegese. Nós temos exegese e temos exegese, que é metodologias de interpretação de um texto. Como você olha o texto e interpreta. Depois eu vou dar uma palhinha sobre o pardês, que é a exegese judaica, a hermenêutica judaica de interpretar um texto. Então você vai entender dentro das regras de interpretação dentro da teologia basicamente cristã, vamos pegar assim, né? Não que a teologia é cristã, tá gente? Mas vamos ficar assim, como se fosse um monopólio cristão, mas não é. Teologia já é um termo filosófico, não tinha nada a ver com religião. E... olha a resposta, é porque eu tenho tempo aqui. Isso é muito engraçado, sabe? Então, vamos lá. E vocês vão entender também a teologia, a forma de interpretação da teologia judaica, só para vocês entenderem. Mas vamos lá, o que é exegese? Olha a simplicidade. Eu vou explicar simples para que você entenda. Exegese é a forma que você lidar com o texto, né? Você usa mecanismos de interpretação, formas de interpretar texto, em que o texto fala por si próprio. A sua preocupação ali é dizer o que o texto está falando. Aí você tem maneiras de interpretar aquele texto, de sorte que você consegue tirar, vamos usar aqui metáforas, de sorte que você consegue ir lá no cérebro do texto e tirar o que o texto está falando e pensando. E você tira para fora aquele pensamento do texto. Então, assim, métodos de interpretação que você busca ser fiel ao sentido, o contexto que aquela palavra está falando. Então, existem métodos para lidar com isso. Por exemplo, primeiro, conhecer os originais. Aí eu vou me capacitando, né? Vou me capacitando na forma de interpretar, aí até eu ir lá no texto e retirar do texto o que o texto está dizendo. Então é exegese, chama exegese. Alguns gostam de falar exegese, né? Agora o que significa exegese? Nós falamos exegese, agora o que significa exegese? Então essas nomenclaturas são bastante conhecidas no mundo acadêmico, justamente para explicar a diferença uma da outra. Exegese é quando você lidar com um texto, você está lendo um texto. Você está lendo um texto. Vou dar um exemplo agora aqui, vou usar um exemplo. Tá? Vou lá em João capítulo 10, só para vocês terem ideia. Que eu gosto muito de usar João capítulo 10 porque é muito famoso o versículo. Exegese é quando você lê o texto, tá? Você está lendo o texto, mas você não deixa o texto falar por si próprio. Você não consegue ir lá no cérebro do texto, lá no cerne, e tirar o que o texto está dizendo. Não. Você simplesmente está lendo ou ouvindo também, né? Você está ouvindo ou lendo. E você coloca as suas ideias, inconscientemente, você coloca as suas ideias naquele texto. De sorte que o texto ele não fala por si próprio. O texto fala aquilo que você quer que ele fala. Entende? Não, eu acredito que está dizendo isso aqui.
eu estou convicto que essa palavra está dizendo isso. É a mesma coisa, para você entender, para vocês entenderem, é a mesma coisa de você afirmar ou dizer algo a alguém. Você disse algo aqui, aí esse alguém chega lá para outras pessoas e de uma forma maldosa distorce tudo que você disse. Olha, fulano, você tinha falado A. Aí a pessoa chega lá na frente e diz assim, não, fulano falou A, falou B, falou C. Mas aí a pessoa fala um monte de coisa que você não falou. Então pode haver maldade, tá? Conforme eu disse, pode haver maldade da pessoa querendo manchar o seu caráter através das suas palavras. Outra forma é que a pessoa ouviu você falar, mas não entendeu nada e ela achou que entendeu. Isso acontece muito. Muitas vezes você está falando algo, você já passou por essa experiência. Tenho certeza que você já passou por essa experiência. Você estava explicando algo para alguém e aí você estava querendo dizer algo através daquelas palavras, explicando. Aí alguém lá na frente começa a explicar tudo ao contrário. Tudo que você não quis dizer, ela começa a explicar. Não foi porque ela é mal, que ela está usando de maldade contra você. É porque ela não entendeu, ela interpretou errado. Ela não conseguiu entender o que você quis dizer. Tá? Você disse, mas a pessoa não entendeu o que você quis dizer. Aí lá na frente a pessoa começa a distorcer as suas palavras. Isso já aconteceu com você, eu tenho certeza. É exatamente isso que acontece na Bíblia. É exatamente isso. Você lê a Bíblia, ou ouve pregações que às vezes também já está com suas premissas erradas, e você simplesmente interpreta e entende a Bíblia totalmente errada. Isso se chama exegese. Aí você coloca o seu pensamento, aquilo que você entendeu do texto. E é isso que mais acontece hoje, e é difícil. Gente, é igual aos antigos. Eu sempre ouvi falar assim, ó, quando fulano fala que aquele pedaço de pau é uma pedra, tem que ser... E é exatamente isso que acontece hoje. Tem pessoas que estão tão convictos, né, que o pedaço de pau ali, para ele, se é uma pedra e pronto, acabou. Agora, como vou ilustrar isso para você entender melhor? O que é uma exegese? É você colocar o seu pensamento no texto. Quer ver? Isso acontece muito nisso aqui, ó. O ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Versículo 11 aqui, só até a vírgula. Eu sou o bom pastor. Tá bom, né? O que acontece? Você já ouviu centenas de pregações a respeito desse versículo aqui, que eu estou dando o exemplo de uma exegese. Estou usando como ilustração de tudo aquilo que eu já venho falando. Desde que você se converteu, você já ouviu esse versículo aqui nas escolinhas bíblicas dominical, você já viu o seu professor da escola bíblica dominical, você já viu aquela irmãzinha do círculo de oração, você já viu aquele teólogo falar sobre isso aqui. Gente, você já viu até mesmo nas Bíblias, até as Bíblias de estudo, que o ladrão é Satanás. Você já ouviu falar isso milhares de vezes, que o ladrão é Satanás, o ladrão é o diabo, o ladrão é o diabo. Você já ouviu tantas mensagens, até mensagens bonitas, né? Aí o cara vai lá no livro do Apocalipse, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aí ele vai lá, o ladrão vem ensinar, aí o diabo, o diabo, o diabo, o diabo e o diabo. Satanás, 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 Satanás rouba, Satanás. Quantas vezes você já ouviu isso? Pronto. E até você, quando você lê o versículo, você já olha assim e fala, olha, Satanás, tem que tomar cuidado, Satanás. Presta atenção, é uma verdade que o caráter do ser chamado Satanás, né, conforme a Bíblia o descreve, Satanás e diabo, ele tem realmente essa característica, ele atenta contra a sua salvação, a sua integridade, ele quer manchar você, sempre tentou manchar os homens.
roubar os homens de Deus, vamos usar essa expressão assim? É verdade? Sim, é verdade. Só que aí, a questão é o seguinte, porque isso pode ser uma verdade, aí eu pego essa verdade e faço uma exegese. Eu faço uma exegese. Aí eu vejo aqui, ó, o ladrão vem senão roubar e matar e destruir, mas eu venho para que tenha uma vida e para que tenha vida e vida com abundância. Aí logo eu coloco Satanás aqui. O que acontece? Pode, né, esse versículo pode estar fazendo paralelismo com realmente o caráter do diabo. Realmente, pode ser. Só que você tem que se perguntar, mas Jesus está falando do diabo aqui? E se Jesus não estiver falando do diabo aqui, ele estiver alertando outra coisa, você acha que não é perigoso? Você não acha quando, por exemplo, você acha que o inimigo vai vir do lado esquerdo, né? E você entende por toda custa, por tudo, né? Por todas as alertas que te dão, você entende que o inimigo vai vir do lado esquerdo e você deixa o lado direito com a guarda aberta. Você não consegue ver o inimigo que vem do lado direito porque você já está fixado no lado esquerdo. É exatamente isso quando você interpreta a Bíblia errada. Então, por você pensar só isso, que é Satanás, você não entende o aviso que Jesus estava dando, tá? O outro aviso que estava dando. Você sabe quem é esse ladrão aqui? Que Jesus estava falando? Eu posso falar? Quem é esse ladrão aqui? Os falsos líderes. Observe que eu não estou falando que líder é falso. Eu estou falando de falsos líderes, falsos pastores. Até, nem pastor, todo aquele que exerce, né? Nem é pastor, mas a partir do momento que a pessoa se põe como instrutor, realmente ele pode se encaixar aqui se ele for um ruim instrutor, um mau ensinador, pode ser o que for. Pode ser nome de pastor, pode ser nome de padre, pode ser o que for. Ensinou errado, né? Tá levando as almas à perdição. Ele é esse ladrão aqui. O ladrão aqui não é Satanás. O ladrão aqui são os falsos líderes. E como provar isso? Como se prova isso? Você tem que ler, começar do versículo 1, né? O contexto aqui já demonstra. Na verdade vos digo que quem não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ele não estava falando de Satanás, ele estava falando daquele. Olha o pronome, né? Aquele, porém, que entrar pela porta, Satanás entra pela porta, então esse aquele aqui não é o Satanás, é o pastor das ovelhas. Então aquele aqui, aquele que realmente é o pastor, está se referindo a Jesus. E o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante dela e as suas ovelhas seguem porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão os estranhos. Aqueles que são ovelhas de Jesus de verdade, eles não vai dar ouvido a falsos profetas. Essa é a verdade, tá? Antes fugirão dele porque não conhecem a voz do estranho. Disse-lhe Jesus esta parábola, mas eles não entenderam o que ele lhes dizia. É o que acontece hoje ainda, né? Você lê João 10:10, Jesus está falando uma coisa e vocês continuam não entendendo o que Jesus está falando, assim como os fariseus, assim como o povo da época não entendia o que Jesus estava dizendo, né? Vamos continuar a leitura. Tornou, pois, Jesus dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, e todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem, senão para... Eu pulei demais aqui. Eu pulei demais, tá? Eu pulei demais, né? Aqui não. Tornou, pois, Jesus dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta... De novo? Peraí, ué. O que está acontecendo? Cadê a... Ah, tá. Eu tô mais longe do que... Agora preste atenção. Tá. Aí Jesus aqui, ó. Continuando a leitura, né? Já lemos isso aqui, ó.
O ladrão vem senão roubar e matar e destruir, mas eu venho para ter a vida com abundância. Tá, lendo aqui todo. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, mas ele diz que é pastor. Ele diz que é líder. Tá? Quem que é mercenário, amados? Mercenário não está preocupado com ovelha, bem-estar de ovelha. Ele está preocupado com o seu império, com o bem-estar da sua família e com a grana que entra no seu bolso e do seu futuro garantido. Porque se tudo isso fosse tirado dele, toda essa pose, toda essa segurança, ele não seria pastor. Porque o pastor, ele sofre pelas suas ovelhas. Olha o que Jesus disse, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Às vezes as ovelhas não têm nada para dar para ele, mas ele é um pastor de verdade. De quem não são as ovelhas, ver vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. E Jesus repete, eu sou o bom pastor. Ok. Vocês perceberam aqui, primeiro, não estou aqui para falar mal de líder, tá? Alguém achar aqui que eu estou dando um de desigrejado, que agora é falar mal de pastor, nós não estamos falando mal de pastor, mas nós estamos pregando aquilo que Jesus ensinou e pronto, acabou. Se é mau pastor, é mercenário, mercenário é aquele que faz, já disse, mercenário é aquele que não está preocupado com ovelha nenhuma. O mercenário está preocupado com o luxo dele. Muitos que se dizem líder, se tirar o luxo dele, o luxo que ele tem, ele abandona tudo e vai embora. Porque Jesus disse, é mercenário. Ai, pastor, mas ovelha ganha 60 mil. E tem babaca que ainda que precisa pagar mesmo. Né? Tira os 60 mil para ver. Você tá louco? É complicado. Isso tem virado o evangelho, né? O evangelho tem virado um ninho de lobo e as pessoas não vão. Aí, tá. Então, tipo assim, agora eu vou esquecer esse negócio de pastor. Vamos lidar com o sentido do texto. Eu te pergunto, você conseguiu entender aqui? Eu nem precisei fazer análise do grego, tá, gente? Olha para você ver. O próprio contexto explicou. Aqui Jesus está falando de Satanás, gente. Se você entende que aqui só fala de Satanás, você nunca ficará alerto contra falsos líderes. Qualquer pessoa que veste paletó e gravata, começa a falar de Jesus para você, é de Deus. É como a gente ouviu falar por aí. Tá falando de Deus, é de Deus. Tá errado. Jesus está dando um alerta sério aqui. Por quê? Porque como assim roubar, né? Roubar, matar e destruir? Ah, irmão, dá uma olhadinha hoje no cenário religioso que nós vivemos hoje. Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha o que acontece no cenário. Gente, e tem coisas que é praticamente literal, hein? Literal. Eu digo para você que eu estou horrorizado com os noticiários que está saindo agora. Tá virando uma pastorada matando pessoas agora. Pastor matou uma menina, outro pastor matou outra moça. Agora, ontem mesmo já estava vendo um noticiário de um pastor que matou um Uber. Não sei se foi um negócio assim. Pastor. Poxa vida. É alerta que Jesus deu. Jesus alertou. Agora você que vive enganado, você que se engana se você quiser. Mas que Jesus alertou, alertou. Agora fica. Isso aí é um alerta. Tome cuidado, gente. Até você ter certeza se a pessoa, né, tem critérios. Eu mesmo tenho critérios para dizer, ele é um homem. Ixi, eu tenho critérios, mano. Eu sei. Tá? Não sou um Maria, um bobo, um boboca, que a pessoa está falando de Jesus. Porque é homem de Deus, mulher de Deus. Que? Vai para lá, rapaz. Cuidado, né? Cuidado. Então nós vemos aqui, gente, então assim, eu falei já coloquei exemplos aqui praticamente literal, né? Pessoas que você vê que o lobo lá, você já viu, o cara lá matou, literal. E às vezes Jesus não estava nem falando disso aí, viu, gente? Mas claro que isso está englobado. Sabe o que Jesus estava falando?
de líderes, né? Já no contexto de Jesus, existia os fariseus ali, existia não só os fariseus, saduceu, seitas ali que colocava a religião pesada nas costas do povo, né? Existia briga política também, luxúria como existe hoje, tudo existia. O templo estava manchado, né? Os saduceus comprava a ordem sacerdotal por dinheiro ali, e envolvia com política ligado com Roma e assim por diante, que era havia até um embate entre os fariseus com eles por causa disso. Era muita coisa. Mas a religião ali, a liderança, destruía o povo. Estava trazendo destruição ao povo. Não trazia vida ao povo. O povo doente, o povo faminto, o povo complicado. E a religião só trazia mais miséria e complicação. É isso que Jesus estava dizendo. Jesus, presta atenção. Agora tá. Não vamos dar um de ateu, que a religião, né, não é isso. É a falsa religião. A religião, quando perde a sua essência, só traz desgraça. É isso aí. Nós não estamos aqui parecendo uns boboca falando de mal de religião. Tiago diz da boa religião, né, que cuida dos órfãos, das viúvas. Está lá na carta de Jacó, no seu nome original, que é chamado de Tiago. Tá? Então, mas a religião falsa traz destruição. Observe aí, ó, né? Olha para você ver hoje aí, né? Se eu for pegar o exemplo aqui, começar a falar de algumas coisinhas, primeiro eu tinha que falar assim, um nome, né? Eu nem precisava falar nome, só de eu citar o que acontece, vocês iam saber de onde que acontecem essas coisas. Só de eu citar, sem usar o nome da placa, mas você já ia saber automaticamente. Dos escândalos, dos homens gananciosos, que rapa o dinheiro do povo, né? Nossa Deus, é muita coisa. É falsos líderes, tá? Mas o povo, infelizmente, conforme já é profetizado, o povo se deixará enganar. Mas o que eu quero passar para vocês, que isso aqui, o exemplo que eu dei aqui sobre o ladrão aqui é o diabo, é não sei o quê, é o que chama exegese. Observe que Jesus está falando, querendo falar outra coisa, e você, por quê? Você, por causa de influências quando você veio para o cristianismo, você já ouviu isso. Então você passa a repetir, colocar o seu pensamento dentro do texto. Se acontece com esse versículo aqui, que está tão claro, né? Se você lesse o versículo que está tão claro, e digo para você, tão claro, né? Se eu não explicasse aqui, você podia ler todo esse versículo aqui, ó, todo esse texto, todo, e você não ia entender que Jesus estava falando de líderes. Você simplesmente ia falar assim, é Satanás, 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 para você entender o poder que tem a más interpretações, né? Você não passa a entender a Bíblia, você não entende o que a Bíblia está dizendo. Se acontece com um texto tão claro como este, imagine com um monte de outro de texto. Quem te garante que você realmente está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Esse é o problema. Então, por isso que eu preciso trabalhar com exegese, e eu começo a fazer uma análise séria do texto. Primeiro eu analiso seriamente o texto, no seu original, para depois nós entendermos quais são as implicações. É um trabalho que dá trabalho. Então vamos lá. Vamos aqui, ó. É um versículo muito conhecido no cristianismo. Pode ficar tranquilo que esse versículo aqui não tem nenhuma pegadinha, tá? Não, tipo assim, Ney, você acabou de ler ali algo que eu achava que era e não era, então aí também eu acho que é e também não é. Não, eu quero dizer para você que o texto que, pelo menos basicamente, que você já entendeu, já ouviu, é isso mesmo. Mas, infelizmente, tem pessoas que negam. E eu preciso fazer uma análise aqui simples e tentar explicar para vocês como se faz uma análise dentro do texto original, em que o texto fala por si próprio. Tá? Porque nós temos grupos aí, grupos que estão querendo distorcer esse texto.
Vamos lá. Por exemplo, tem grupos aí, ó, você está vendo aqui que o João capítulo 1, versículo 1 está nos seus caracteres grego. Amados, o Evangelho de João foi escrito em grego. Em grego. Tá? E tem pessoas aí colocando esse texto em hebraico para enganar vocês. O texto do Evangelho de João é escrito em grego. Esse aqui, isso é trabalho de crítica textual. Né? Deus nos deu um texto. Isso é um trabalho de crítica textual. E está no idioma grego. Agora, se você não entende as questões culturais, se vem a pergunta para você, mas se, por exemplo, João era um judeu, como é que João vai escrever em grego? Pelo amor de Deus. Né? Ontem mesmo me fizeram essa pergunta. Amados, pelo amor de Deus. Agora você tem que entender um pouquinho de história, que é o trabalho da exegese também. Um pouquinho de história. Tem um livro que eu indico sempre, Na Sombra do Templo, esse livro, que é extremamente acadêmico. Extremamente acadêmico. Olha, irmãos, eu nem vou entrar muito, né? Nós temos a época dos Macabeus, que tem lá a helenização do Alexandre o Grande e tal, e de toda a sua turminha lá, né? E vamos para a caverna de Qumran, para você entender. Foi, por exemplo, primeiro, a arqueologia. A arqueologia mostra, em Israel hoje, mostra túmulos do tempo de Jesus e até antes do nascimento de Jesus, que os judeus colocavam em grego. Tá? Os escritos lá, em grego. Para você ter ideia, que havia, não que eles eram falantes do grego, tá, gente? A língua original deles era hebraico e aramaico, mas eles eram poliglotas, tá? É como hoje, não sei se é Moçambique, você já viu lá o Moçambique, na África? É natural, praticamente, né? Teve aqui eu conheci um aqui que veio aqui pro Brasil. É natural eles falarem, é natural. Eles falam a sua língua lá, né? Deles lá, que eu não sei qual é o nome desse idioma. Eles falam inglês, né? E tem inglês. É natural isso lá, gente. É natural. Não é aqui no Brasil que você precisa pagar curso, não. É natural. E eles falam a língua portuguesa. É natural. Entende? Você já percebeu que você faz uma pesquisa lá, você vai ver um vídeo lá na África lá? A língua natural deles não é português, mas eles falam português fluentemente. Por causa das colonizações e tal. No tempo de Jesus era a mesma coisa. Roma, por exemplo, Roma, que conquistou Jerusalém, né, tinha sua influência da língua latina. Né? E também o helenismo, os gregos, que também subjugou Jerusalém, também influenciou a sua língua grega. Então o povo conviveu, os judeus conviveu nesse ambiente. Eles foram inculturados. Então eles passaram a falar em grego e assim por diante. Aí o grego começou a ter uma conotação especial como língua franca dos povos. Né? Então, que era tipo a língua comercial. Então, se um judeu queria expandir mais o seu comércio, vamos supor, ele queria ter uma relação melhor linguisticamente, isso não quer dizer que ele aderia à cultura pagã, né? Porque quando os judeus foram ferrenhos contra o helenismo, não era contra a língua, era contra o politeísmo, né? Era contra o paganismo. Nós temos os reis lá, helenístico, que queria proibir certas leis em Israel, que eles seguiam da Torá, e colocar também paganismo dentro lá. Então aí você vai ler as histórias que Israel se opôs, muitas vezes, né, contra isso. Mas não era questão de língua. A língua era uma língua para comercial. A língua grega se tornou a língua do mundo antigo. Então, os romanos falavam latim, vamos supor, o latim, nós judeus falando de hebraico. Eles, como era uma língua, né, praticamente quase como se fosse o inglês dia de hoje, né,
eles tinham a necessidade de aprender para expandir mais os horizontes de contexto, até mesmo do estudo da Torá. Por exemplo, nós tivemos a versão do hebraico para o grego, né? Que sempre tem umas versõezinhas diferentes, mas não importa as versões diferentes, que eu falo o conto, né? Como isso aconteceu, né? Como que foi, né? Foi 70 judeus, que foi lá 70 judeus e fizeram uma tradução para as bibliotecas de Alexandria, né? Para Antíoco, um negócio assim. E eles fizeram, esses judeus, sábios judeus, foi lá e fizeram essa tradução do hebraico para o grego, que é conhecido como versão dos 70, que vocês conhecem como Septaginta, ou Septaginta, tá? Que é uma tradução do hebraico para o grego. Então, assim, isso é uma provação que eles falavam grego. E principalmente, por exemplo, nas obras apócrifas da história judaica, nós vemos lá os Macabeus e outras turmas lá que falavam grego também, porque eles tinham uma relação lá com o helenismo, né? E assim por diante. Alexandre, nós temos Alexandre, filho de Alexandria, um grande teólogo famoso hoje, que nós temos acesso à literatura dele, que também falava grego e fazia sua teologia a partir do grego. Foi achado na caverna de Qumran textos do Tanar em grego antigo, antes de Jesus nascer. Judeus que escreviam em grego, né? Nós temos obras dos essênios, foi encontrado centenas de obras de documento judaico em grego. E por que você acha que é impossível um judeu como Paulo, Pedro, João, por estratégia, né? Vamos colocar estratégia, narrar, escrever os evangelhos em grego? Por que não? Porque, se eles escrevem somente em hebraico e aramaico, não teria a noção de evangelização, de expansão do conhecimento. Por quê? Porque seria, por exemplo, só para a língua da Sara, né? A Sara fala uma língua, então eu vou escrever um tratado aqui, uma obra, só para a Sara ler, particular para a Sara. Então esse não era o propósito dos apóstolos. Os apóstolos tinham o propósito de levar o evangelho tanto em Jerusalém, conforme foi o mandato do Senhor, como os povos. Então, se a língua grega era a língua para ter acesso, para que o evangelho tenha acesso, porque se eles escrevem em grego, em hebraico e aramaico, eles mandassem essa carta, esse tratado para algum lugar aí, para alguma região, ela não ia ter muito impacto, ia ser só para uma minoria ali, de algum judeu, algum falante de hebraico. Não, mas como é em grego, então é para todos os povos, então ali seria mais abrangente o conhecimento. Por isso que os gentios, as cartas, por exemplo, as cartas de Paulo ao Gálatas não ficavam em Jerusalém, gente, tá? Filipenses não ficavam em Jerusalém, eram falantes de grego. Você está entendendo? Aí Paulo vai escrever em hebraico para esse povo. Coisa sem noção, coisa que não tem nem pé nem cabeça. Por que tem que ser só hebraico? Então, o que acontece? Tem uma turminha aí, né, que se acham mais judeu do que judeu, que eles seguem por esse fanatismo. Ah, não, eles têm coragem de dizer que não, porque isso aqui, ó, gente, é do paganismo helenístico grego, da filosofia grega. Jamais a Bíblia vai estar escrita em grego, porque como os apóstolos eram judeus, vai escrever em grego. Oh, santa ignorância! É muita ignorância, falta de conhecimento da estrutura da época de Jesus. Muita falta de conhecimento. Agora, o que nós temos, os manuscritos mais antigos, trabalho de escrita textual, é grego. Nós não temos nenhum manuscrito antigo em hebraico. Já começa por aí. Ah, tá, mas se for em hebraico, cadê esse hebraico? Não existe esse hebraico. Não, Ney, existe sim. Olha, Ney, você acabou de colocar um texto hebraico aí, ué. Olha aí, ó. Esse aqui é o Novo Testamento em hebraico.
Existe sim, Ney, você está equivocado. Isso não é hebraico? É hebraico. Tá, beleza. Mas quem foi que escreveu esse hebraico aqui, ó? Quem foi? Como que veio esse hebraico aqui? Na realidade, esse hebraico aqui você vai perceber, quem conhece o hebraico, ele já tem uma estrutura do hebraico moderno, né? Do hebraico da forma de Israel moderno escrever hoje. A estrutura dele é de um judeu, um judaizante moderno. O que ele fez? Ele pegou isso aqui, o grego, ele pegou o grego aqui e converteu as palavras em gregos para o aramaico. Para o aramaico não, para o hebraico. Só isso. Então esse hebraico que você está vendo aqui é uma cópia desse aqui. Só que o cara, né, como ele tem as suas ideias, ele fez algumas modificações. Como é que acontece a leitura aqui, desse hebraico aqui? Que é na maioria dos textos hebraicos do Novo Testamento, está dessa forma aqui. Que o cara vai lá, pega do grego e faz a tradução aqui. Aí você lê aqui, ó. Bereshit Hayah Hadavar. Bereshit Hayah Hadavar. No princípio era a palavra, davar. Né? Aí diz aqui, ó. Verhadavar Hayah et Ha-Elohim. Né? E diz aqui, ó. E a palavra era, et não se traduz porque ele é o marcador do objeto direto, era Ha-Elohim, o Elohim, o Deus. E a palavra era Deus. Ok? Tá bom. Beleza. Aí diz assim, ó. Ve Elohim, ou seja, e Elohim, Hayah Hadavá. E Elohim era a palavra. Olha a tradução. Essa é a tradução. Ao pé da letra. O que ele quer dizer isso aqui? Ele está dizendo que aqui, né, no princípio era o verbo, né, ou seja, no princípio era a palavra era Deus e a palavra era o próprio Deus. No grego está assim, gente? No grego está assim? Ou o grego quer dizer essa mesma coisa? Não. Como está em grego? No grego está assim, ó. Em arche, em logos. No princípio, né? No princípio era o verbo, ou em princípio era o logos, verbo. Kai hologos en prostonteon. Olha aqui o que o grego, o hebraico ali, traduzido, né? O cara fez, ele não traduziu. Por que ele não colocou uma preposição lá no hebraico? Por quê? Porque aqui nós temos a preposição ao lado, junto de. Ou seja, o texto não está dizendo aqui que o verbo é o Deus aqui, que é theon. Ele está dizendo que o verbo aqui, o logos, esse logos aqui, está junto com Deus aqui. Estar junto com Deus não é ser o mesmo Deus. Olha que coisa. Mas já colocaram lá em hebraico, lá, né, que o Deus é a própria palavra. Tá, mas Jesus não é Deus? Sim, mas só que esse Deus aqui não está falando de Jesus não, no hebraico não. Esse Deus aqui está falando do Pai. É como se estivesse falando assim, ó, no princípio era a palavra. E a palavra era o Deus Pai. E Deus Pai era a palavra. Só isso. Cadê Jesus aqui? Cadê, cadê um outro ser que está junto com o Pai? Não. Simplesmente, entende a distorção do negócio? Beleza? Entendeu? Aqui no grego, não. No grego está dizendo que a palavra, né? No grego está dizendo que a palavra é algo que está ao lado do Pai. Ton theon. É íntimo do Pai, que tem relacionamento com o Pai. Não está dizendo que o Logos aqui é o Pai, conforme colocaram no grego, no hebraico. Por isso que eu falo para vocês. E tem muita gente malandrinha aí que nem sabia, eles dizem que conhece hebraico.
Mas nem eles mesmos sabem interpretar o que o texto hebraico está dizendo. Isso é interessante. Tá? Tem uma turminha aí que gosta de ficar pegando os textos que estão em grego e colocando em hebraico aí. Para enganar você. Você está sendo enganado. Porque eu estou fazendo análise aqui direto do grego. Tá? Na realidade eu não fiz sua análise. Só estou explicando pontos aqui para você perceber como você pode ser enganado aí. Tá? Agora veja bem, agora tá aqui, ó. Kai, Theos, Enhologos. Tá? E Deus era a palavra. Pera aí, Ney. Você acabou de falar que Deus aqui não é o Logos. Esse Deus aqui, ó, Tonteon, que está no caso chamado caso, chamado casa. Nós temos 8 casos no grego bíblico, tá? Nesse caso é chamado caso acusativo. No grego bíblico temos chamado 8 casos, chamado nominativo, que significa o caso nominativo indica o sujeito da oração, ou o predicado do sujeito também. Genitivo, que ele pode trazer uma ideia de origem de posse. Dativo, que indica o objeto direto, o destinatário de uma ação e etc. O acusativo, que é no caso aqui do tom dessa palavra tonteon, que está no caso acusativo, normalmente usado para o objeto direto da oração. Vocativo, quando se faz uma vocação, ó Deus, né? Tipo assim. Ablativo, que é o caso geralmente, ou seja, absorvido pelo genitivo do grego koiné. E instrumental, quando um substantivo ali, algo ali, é simplesmente um instrumento, e o locativo, né? Que ele é absorvido, ou seja, absorvido pelo dativo, indica uma posição de lugar e etc. Né? Então isso aí chama-se 8 casos do grego koiné. Nesse caso aqui, nós temos o tonteon, né? O tonteon que está no caso acusativo, dizendo que o logos está junto desse tonteon que é o pai. Esse teos aqui, gente, ó, presta atenção. Esse teos aqui não é esse mesmo aqui, que é teon, tá? Esse teos aqui não é esse mesmo. Esse teos aqui, que é traduzido por Deus, é o pai. Esse teos aqui, que também é traduzido por Deus nas traduções comuns, é o filho. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que esse logos aqui, ó, que está junto com Deus, também é Deus. Peraí, Ney, repete de novo. Peraí, gente, ó, eu vou colocar aqui, eu vou abrir aqui um aplicativo aqui, que vai dar para eu quase desenhar para vocês. Eu vou explicar para vocês. Quem tiver paciência vai aprender. Quem não tiver paciência, continua sem entender nada. Jesus já fazia isso para ninguém entender nada mesmo. Vamos lá. Espera só um pouquinho aí que eu vou colocar o texto. Num aplicativo aqui, vou projetar a imagem aqui para vocês poderem me acompanhar direitinho, né? Vou usar de ilustração para vocês poderem me acompanhar. Beleza? Calminha aí, gente. Vou mostrar para vocês. É claro que, observe que esse análise que eu estou fazendo aqui, ó, se faz com os originais. Eu estou fazendo análise direto dos originais. Grego. Vamos lá. Agora eu vou projetar a imagem aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Beleza, vamos ver aqui se ele aparece. Cadê o negócio? A imagem não está aparecendo aqui. Mas espera aí. Não, vamos de novo. Não, vamos de novo. Opa, consegui. Beleza, tá aí? Bom, eu coloquei o texto grego aqui, eu peguei da Bíblia aqui e coloquei aqui, né, a Bíblia eletrônica, o grego do Novo Testamento. Só para vocês entenderem melhor um pouquinho, pelo menos um pouquinho,
eu vou colocar aqui para vocês. Vamos colocar aqui, dá 1. Vamos ver se nós aumentamos aqui. Beleza. Ué. Mais. Vamos colocar aqui 30 e poucos. Beleza. Aqui. Beleza? Aumentando aqui para vocês. Beleza. Ó, nós temos 2 teon, 2 teós aqui. Vamos supor aqui. Nós temos esse, que é traduzido por Deus. E temos esse que é traduzido por Deus. Ok? Beleza. Tá ok, gente? Tá ok? Ok. Deixa eu ver aqui agora. Vou até fazer isso aqui, ó. Deus. Mas logo nós vamos mudar ali uma traduçãozinha. Só estou dando um exemplo. O que pode ser traduzido na sua forminha básica, tá? Vamos lá, ó, pode ser traduzido por Deus. Essas 2 palavras. O que acontece? Não adianta eu ficar entrando aqui em questão caso acusativo, caso nominativo, porque vocês não vão entender nada disso, por isso que eu tenho que simplificar. Eu vou simplificar as terminologias, porque eu sei que vocês não vão entender o que quer dizer caso acusativo, nominativo, aí não sei o que, ablativo, vocês não vão entender nada disso. Então, eu vou simplificar. Simplificando, você entende, quer ver? Nós temos aqui em logos. Logos aqui, ó, gente, ó, vamos traduzir. É aquilo que está na sua tradução, tá? Logos é aquilo que está na sua tradução. Por que sumiu aqui? Tá? Palavra. Que isso, gente? Palavra ou verbo, tá? Palavra ou verbo. Então, às vezes você pode pegar uma Bíblia, você ouve a palavra verbo, verbo. Vem dessa palavra aqui, ó. Vem dessa palavra aqui. Então, essa palavra logos, aqui, ó, logos, ó, é traduzido por palavra ou verbo. Verbo, palavra, verbo, tá? Então, vamos lá. Em logos, ou seja, no princípio era a palavra ou o princípio era o verbo. Então, você que já teve várias traduções, várias bíblias na sua vida, você já leu João 1, você já leu que no princípio era o verbo. Aí outra vez você já leu uma tradução, no princípio é a palavra. Mesma coisa. No grego é logos. Então esse logos é traduzido por verbo ou palavra. Ok? Tá ok? Então tem logos de novo, você já sabe o que é palavra. Tá? Preposição, prostonteon. Tá. O que eu quero simplesmente falar aqui para você. Esse teon aqui, ó, é o Pai. Tá? É o Deus Pai. Esse teon aqui, Deus Pai. Tá? Esse teós aqui, ó, está falando do Filho. Tá? Está falando do Filho. Por quê? Do Filho. Beleza. Tá aqui, ó. Esse aqui é o Filho. Teós aqui se refere ao Filho. E teon aqui se refere ao Pai. Essas palavras aqui, tudo pode ser traduzido por Deus, tá? É traduzido por Deus nas nossas traduções. Mas vou explicar para vocês, tá? Então tá aqui a tradução das 2 palavras Deus. Então esse é o, vamos colocar assim, ó. Deus Filho, Deus Pai. Deus Filho e Deus Pai. Quem que é o verbo? Quem que você já ouviu muitas das vezes nas escolinhas bíblica dominical, ou numa teologia, numa simples afirmativa, você já sabe de cor que a palavra, o verbo, que Jesus é o verbo de Deus, não é? Jesus é a palavra de Deus, não é isso? Jesus é a palavra, né? Então vamos colocar aqui, eu vou colocar Jesus, né, para você entender aqui, ó, que esse logos aqui está se referindo a quem? A Jesus. Eu estou escrevendo no mouse. Eu estou escrevendo no mouse do computador, então claro que sai tudo aqui. É Jesus, gente. Então a palavra, o verbo está se referindo a Jesus, que estava junto com quem? Junto com o Pai. O que acontece?
No hebraico, não está desse tipo aqui não, que colocaram aqui, ó, na traduçãozinha, tá? Essa tradução, irmão, eu não sou contra não, tá? A tradução é legal para você fazer o quê? Comparações, para você estar lidando com... Tá, entende, gente? Vocês não vão abominar o Novo Testamento em hebraico não, tá? Por favor, tá? Algumas coisas podem até ajudar você a fazer análise e assim por diante. Mas as premissas estão em grego. Vamos lá. Então vocês entendem naturalmente, vocês conseguem entender de uma forma muito simples aqui, que o verbo, aqui está falando de Jesus, e que logos é traduzido por verbos. Então vamos lá. Em arque, em hologos. Em princípio, ou no princípio, era o verbo. Aqui, ó, era. Vem do verbo existir. O que aqui está dizendo aqui? Né? Esse verbo está falando que o logos existia antes do princípio, tá, gente? Muita gente entende aqui no texto, né? Vamos colocar aqui, ó, antes de tudo isso aqui, né? Do princípio aqui. Vamos aqui desse princípio aqui. Esse verbo aqui está demonstrando que esse logos aqui, que é a palavra de Deus, que é Jesus, já existia antes do princípio. Então é muito mais do que o verbo estava lá no princípio. No princípio era o verbo, né? Não é assim que está nas traduções? Então eu poderia traduzir que antes do princípio já era o verbo já existia. O logos de Deus já existia, Jesus já existia. Beleza? Ok, simples então. Vamos lá. E diz aqui, ó, e, aqui é uma conjunção cai, que é e, aqui é um artigo definido. Hologos. Ou seja, e o logos, ou seja, e Jesus, o verbo que é Jesus, em prostonteon, né? Em prostonteon, estava junto com Deus. Ou já estava junto com Deus. Aqui é o Pai. O que significa isso? O grego aqui está determinando que o logos aqui, que é Jesus, não é? Está ao lado, junto. Esse aqui, ó, essa preposição aqui, que dá o sentido de ao lado, junto. Aqui está falando de intimidade. Ele já tinha, ele estava ali junto com o Pai. Tá? Ao lado. Íntimo. Beleza? Íntimo, ao lado. Beleza? E agora reforça novamente. Kai teos em hologos, ou seja, o teos aqui. Agora o que o texto está fazendo? O texto está chamando o logos, esse logos aqui, ó, de teos, que esse teos aqui já está falando de quem? Do Filho, gente, ó, Deus Filho. Deus Filho. Deus Filho. Tá? Está dizendo, o texto aqui está dizendo que esse teos aqui é o logos. É o hologos, tá vendo? Ele está interpretando, no princípio era a palavra estava junto com Deus, e a palavra era o Deus. Era Deus. Ok? O que significa isso? Agora eu sei que aqui já complica mais um pouco, né? Por isso que eu falei que nós temos dois nominativos aqui, caso nominativo. O logos, né? Deixa eu ver se eu consigo. O logos está no caso nominativo. Aqui, ó. O que determina o nominativo? Esse aqui. Tanto nominativo e vocativo, ó. O logos está com esse aqui, ó, que determina o caso nominativo. E o teos está com esse aqui, ó, que também determina o caso nominativo, ou seja, o sujeito da oração. O sujeito da oração. Quem é o sujeito aqui?
Theos ou Hologos? Uai, Ney, é os dois aí. O Logos não é o filho? Que é esse aqui? Bom, sim. Então, eles não são a mesma coisa? Sim. Só que nós temos o predicativo qualitativo. Predicativo qualitativo. Ou seja, aqui você tem que determinar qual é o sujeito principal. O sujeito é o Hologos, por causa que ele está definindo, com o artigo definido. Ó. Vamos colocar assim, ó. Logos. Eu estou escrevendo no mouse do computador, gente, então né, não tem como ficar legal não, tá? Logos. Olha aqui, ó, o Logos. Então, aqui é o sujeito que se está falando de realmente Jesus, aqui representando Jesus como sujeito. Aqui é o predicativo. Theos é o predicado, dando qualidade, qualificando. Ele está dando qualidade essencial ao Logos. O que significa isso? O predicativo está predicando, que é um predicativo de qualidade. O que ele está fazendo? Ele está dizendo assim, olha, o Logos, porque essa palavra Theos, gente, ele pode ser traduzido por natureza ou divino. O que o texto está dizendo como predicativo? A natureza do Deus Pai é divina. Vamos colocar simplificar. É divina. É uma natureza específica e única. Vamos colocar uma divindade única. Tá? O que o texto está dizendo? Que o Logos, esse Theos aqui, pode ser traduzido Deus, nas nossas traduções, mas a melhor tradução é divino. Ou natureza divina. Porque é um predicado, ele está predicando. Beleza, gente? Aqui, ó. Aqui. Beleza? Então, divino ou natureza divina? O que o texto está dizendo? Que o Logos, que é Jesus, é Theos, ou seja, é divino. Ele possui a natureza divina, a mesma do Pai. Porque se o Pai é divino, porque Theos, se o Pai é divino e possui uma natureza divina, o texto aqui está determinando que o Filho também possui a mesma natureza do Pai. Isso aqui não é invenção, isso aqui é regra gramatical. Regra gramatical é semelhante às regras da matemática. 1 mais 1 é 2. Pronto e acabou. 1 mais 1 é 2, pronto e acabou. Ceder? Simples. É isso aqui que às vezes eu vou debater com algumas pessoas que se dizem acadêmicos e que se dizem estudantes de Torá, de não sei o que, estudam um monte de coisa. Mas eu vou explicar isso aqui para eles não conseguem entender. Eles não conseguem entender essas coisas. E começa a fazer interpretação da exegese. Simplesmente eles colocam lá o que eles pensam dentro do texto. Eu não. Eu estou fazendo uma interpretação do próprio texto. O que o texto está dizendo por si próprio. O que João está dizendo é que Jesus aqui, o Logos de Deus, é da mesma natureza do Pai. É da mesma natureza do Pai. Vou repetir. O texto está dizendo que Jesus é da mesma natureza do Pai. De sorte que a palavra Elohim, que é uma expressão para Deus em hebraico, quem é os meus alunos, eu tenho um vídeo
espetacular na nossa plataforma que eu explico sobre os termos Elohim dentro do hebraico, do hebraico bíblico, na sua forma Elohim quando ele está na sua forma substantiva plural e Elohim quando está na sua forma absoluta. Elohim quando está na sua forma substantiva plural, ele pode ser traduzido por deuses ou significar até mesmo um homem revestido de autoridade. Esse exemplo está lá em Êxodo capítulo 7, quando Deus disse, vamos lá, vou até ver se eu estou citando o versículo corretamente, né? Eu acho que é isso aqui. Vamos lá. Tá. Aqui, ó. Agora, para vocês perceberem, né, que Elohim é traduzido sempre por Deus, no hebraico. Aqui, ó, para vocês entenderem, ó. Vayomer Adonai el Moshe. E disse, Adonai aqui eu chamo de Adonai, mas é o tetagrama, tá? É o nome de Deus que chamamos por Adonai. Vayomer Adonai el Moshe. E disse Adonai a Moisés. Re'e netatecha Elohim. Ou seja, tu serás como Deus. Tu serás como Deus, como Elohim, ó. Você quer ver? Você quer ver? Vamos lá para a tradução. E disse o Senhor a Moisés: eis que tenho posto por Deus sobre Faraó e Araão. Ou seja, Deus está dizendo, a palavra Deus que você está lendo aqui, ó, é Elohim em hebraico. Quantos Moisés existe? Um só Moisés. Não é? Um só Moisés. Um só. Peraí, mas chamar Moisés de Deus? Como assim, né? Agora eu não entendi. Vamos para a tradução aqui. Ó, essa tradução aqui, que é a tradução da João Ferreira de Almeida, que você está acostumado aí na sua Bíblia. Lê aí na sua Bíblia, gente. Então disse o Senhor a Moisés: eis que eu te tenho posto por Deus. Vamos voltar aqui. Vamos ver na Septuaginta, no grego do Antigo Testamento. Theon. Dedokat seteon. Faraó. Né? Aqui, ó, Theon. Né? Theon. Theos, Theon, né? Eu te porei como Theon. Elohim em hebraico. Theon em grego. Ou em grego novamente, Elohim, que é traduzido sempre por Deus nas vossas Bíblias. Então, Deus, Adonai aqui, ó, o nosso eterno poderoso, está chamando de Moisés, Moshe aqui, ó, Moshe quer dizer Moisés, tá? Pelo menos nas traduções comuns, chamando Moisés de Deus. Por quê? Porque Deus, amados, no seu substantivo plural, quer dizer juízes, poderes. Deus aqui significa alguém revestido de autoridade. Podia ser, por exemplo, alguém revestido de autoridade, alguém revestido de poder, né? Por exemplo, um juiz que tem poder de julgar. Dentro do contexto hebraico, é um Deus, Elohim. Só que esse termo Deus, na nossa cultura, na nossa linguagem, ele não cabe bem. Se você chamar alguém de Deus, por causa da cultura nossa, né, você vai falar, que isso? Você se considera um Deus? Mas alguém ser chamado de Elohim naquela época, não. Os críticos usam esse termo para dizer, tá vendo aí? Ó, por que Jesus tem que ser igual ao Pai? Porque Jesus pode ser chamado de Deus, mas não quer dizer que ele é Deus como o Pai é. Só que o Evangelho de João contradiz isso. O Evangelho de João não chama só Jesus de Deus, mas diz assim, ele não é só Deus, ele é da mesma natureza do Pai. A mesma natureza de Deus. Ele possui a mesma natureza, que é diferente. Moisés era chamado de Elohim, mas ele não pode ser, ninguém pode dizer, nenhum texto diz que ele possui a mesma natureza de Deus. Ninguém tem a mesma natureza de Deus. Anjos não têm a mesma natureza de Deus. Nenhum anjo poderia receber esse título aqui, ó, de João capítulo 1, versículo 1. Anjo, nenhum juiz
pode estar nesse predicativo aqui. Nenhum homem pode estar. Somente Jesus pode estar. Somente Jesus pode ser da mesma natureza do Pai. Nenhum homem, nenhum anjo, por mais que pode ser chamado de Elohim, nenhum pode ser considerado da mesma natureza. O Filho, aqui no texto grego, diz que ele é da mesma substância e da mesma natureza do Pai. É o texto grego que está determinando isso. Pronto, e acabou. Isso aqui não é exegese, não é colocar ideia teológica em cima do texto. Não, é o que o texto está dizendo. Agora, se o camarada não crê no texto, problema dele. Depois vai prestar conta diante do Senhor. Mas é isso que o texto está dizendo. Beleza? Então, só essa introduçãozinha aqui para vocês entenderem um pouco como que funciona um pouquinho sobre interpretação. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. E agora, gente, eu vou e fui. Eu vou e fui. Que o Eterno abençoe.